Bem, muito boa noite. Pediram-me que agradecesse as pessoas e instituições que proporcionaram esta noite. Primeiro, a própria CPFL, a TV Cultura, a nossa Prefeitura de Campinas, que cede também muito do seu esforço para isso, e a editora Papiros, que publicou este livro comigo, com o Pondé, com o Cortella e com o Dimenstein, que não está aqui essa noite. Bem, à direita de vocês e à minha esquerda está o professor Pondé, à direita de você e à esquerda de você. À esquerda de vocês, o professor Cortella, dois grandes amigos. E falta agradecer principalmente aquilo que eu fiz já com a Papiros e o professor Clóvis num teatro de Campinas. Acho que é o astro principal da noite, que são todos vocês que num dia de chuva forte, um certo frio, vêm até esse espaço para ouvir falar de política, ética e filosofia. Vocês são o astro principal dessa noite. Bem, e nós combinamos que o professor Cortella começaria com 10 minutos de exposição, o professor Pondé com mais 10 minutos, depois eu, depois mais 5 para cada um, e aí um ciclo de perguntas entre nós, e finalmente a Luana vai trazer para nós as perguntas mandadas pela internet, vindas do público. Então, com a palavra, nosso grande colega, amigo, um dos maiores educadores e palestrantes do Brasil, professor Cortella. Muito bem. Claro. Karnal apresentou o Pondé e a mim e nós deixamos de apresentá-lo. Aliás, aquele que é da casa, porque é professor da Unicamp, né, o Leandro Karnal, que hoje tem essa tarefa gostosa de coordenar essa conversa que, sem dúvida, nos engrandece, nos encanta e, acima de tudo, marca, né, um território gostoso de reflexão em relação a um tema que não pode ser colocado num plano secundário. Muita gente nos pergunta, quando produzimos o livro da Papiros, qual era a emoção, né, de sentarmos os quatro, com o Dimenstein, que, como lembrou o Karnal, hoje não pôde estar, e que, acima de tudo, essa conversa que tivemos, que gerou o livro, ela marca um pouco a nossa postura em relação ao campo da política, da ética, da democracia, numa nação como a nossa. E eu queria, nesse momento inicial, nesses 10 minutos que lembrou o Karnal, cada um de nós terá, guardar aqui algo que é muito importante como reflexão para mim. Hoje, como bem sabe o Pondé, que tem ascendência judaica, já é, no primeiro momento do ano 5777, dentro da comunidade judaica. Ontem, no pôr do sol, se iniciou um novo ano, e nesta perspectiva, eu gosto muito de citar um rabino que é do século I, uma pessoa extremamente sábia, que para mim expressa um pouco o que eu entendo que deva ser a política na tua vida, na minha e na nossa nação, no dia seguinte a um momento especial da nossa trajetória, que foi aquele instante cívico das eleições que tivemos e que não pode, claro, esgotar ali a nossa ideia de cidadania, mas é sim um momento significativo dentro desse percurso. Esse rabino, que eu sempre gosto de citar, e que sem dúvida o Pondé ouve desde criança, é o Rabino Hillel, né? H-I-L-E-L. Rabino Hillel tem algo que ele disse que parece um haikai, né? Parece uma expressão de
poesia sintética. Disse ele um dia 3 coisas que eu acho que organizam, na minha intenção, aquilo que para mim é a ética, a democracia e, claro, a ação política no nosso país, a partir daquilo que acredito. Disse um dia Hillel: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Essas 3 expressões de Hillel, digo de novo: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Nesse sentido, se eu não for por mim, quem o será? A ideia do protagonismo, da capacidade de iniciativa, a proatividade na ação política. Isto é, não admitir que a ação política se dá de várias formas, inclusive dentro de partido, que a ação política na comunidade, na escola, na família, no campo partidário, na gestão da vida e da cidade, que essa ação política não seja passiva. E, portanto, de novo, se eu não for por mim, quem o será? Ou seja, a tarefa do indivíduo como protagonista. A segunda parte tem uma marca forte, que é: mas se eu for só por mim, que serei eu? Isto é, a nossa percepção de que a ação política, a ação na democracia, ela se dá numa comunidade, em parceria com outras pessoas, mas não necessariamente em concordância com outras pessoas. Faz parte do processo da vida em comunidade que haja a possibilidade da discordância. E, nesse sentido, a presença do conflito como sendo um dos elementos-chave para o crescimento daquilo que é a construção de uma realidade coletiva. Por isso, se eu for só por mim, que serei eu? Mas a terceira parte é a que me encanta mais, quando Hillel disse: se não agora, quando? Isto é, a ideia de oportunidade, de ocasião, de momento propício, que os gregos, com alegria no passado, chamavam de kairos. Isto é, a hora é agora. E no sentido de a hora é agora, de percepção de qual é o tempo histórico que nós temos para não deixar escapar pelos dedos uma democracia que é frágil, que é incipiente, que ainda não é madura na sua construção mais forte, mas que é necessária. Eu costumo dizer, às vezes, que nós, no Brasil, ainda temos pouco afeto pela democracia. Isto é, nossa ligação é muito frágil. Nós perdemos a paciência com uma certa facilidade em relação a toda a cenografia, né, que a democracia exige. Por exemplo, não temos 30 anos ainda de uma democracia contínua. Nossa Constituição de 1988, que de fato instalou formalmente o que seria um processo democrático ao incluir aqueles que foram analfabetizados durante a vida ou os maiores, né, no caso de 16 anos de idade. Essa democracia jovem, ela que não tem ainda 30 anos, muita gente por ela não tem afeto, não cuida, acho que pode descartá-la. Aliás, nossa paciência costuma ser restrita em relação a ela. Em vez de cuidar dela, esquecemos, por exemplo, que democracia dá trabalho. Há pessoas, por exemplo, que se irritaram porque em algumas cidades haverá segundo turno e é necessário sair de novo para votar. Aquela ocupação que pareceria horrenda de ter, vez ou outra, de se dispor a um ato que é um pedacinho minúsculo, mais importante, do processo democrático, que é a ação em relação ao voto, seja como presença, seja como protesto, seja como ausência deliberada, tudo aquilo que constitui, como dizia, essa cenografia necessária a que a gente construa algo que a gente consiga proteger. Há povos que estão há 200, 300 anos tentando construir isso que é o modo democrático de uma existência, em que a diferença não seja entendida como desigualdade, em que se entenda que reconhecer as diferenças não é admitir as desigualdades. Homens e mulheres são diferentes, não são desiguais. Brancos e negros são diferentes, não são desiguais. Nordestinos e sudestinos são diferentes, não são desiguais. Pessoas que pensam do modo político mais conservador
de um ponto de vista. Pessoas que pensam de um modo político mais progressista, de um outro ponto político, são diferentes, não são desiguais, enquanto possibilidade de convivência. Por isso, o ano de 2016 foi para mim, e continua sendo, um ano de alegria cívica. Alegria cívica, isto é, nunca na nossa trajetória tivemos um aprendizado sobre política tão forte. Eu costumo dar um exemplo que pode ser repetido. É muito usual que eu possa, digamos agora, perguntar a uma pessoa algo que no nosso país há 10 anos seria diferente. Diga para mim, uma pessoa, o nome de 5 jogadores da seleção brasileira de futebol. É provável que poucas pessoas saibam dizer 5 nomes. Mas se eu perguntar, diga por favor o nome de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, boa parte das pessoas o saberá. Há 10 anos, perguntar a alguém o nome de um ministro do Supremo era algo estapafúrdio. Ele nem teria dizer o que eu sei disso. Ao contrário, hoje, sem que eu brinque aqui, de imaginar que estamos já vivendo aquilo que Cândido de Voltaire encarnou, que é um mundo de absoluta harmonia e paz. Ainda assim, nós vivemos uma mudança significativa, que ainda não é suficiente para imprimir na nossa democracia uma consolidação mais forte, mas que já é capaz, sim, de representar os vários modos de ser. Volto ao ponto, reconhecer as diferenças não significa elogiar as desigualdades. Por isso, me chateia e me chateou durante muitas vezes, e nós conseguimos no livro não trazer isso à tona, o fato de nós 3, por exemplo, no caso os 4, não temos posições idênticas, não nos torna de modo algum pessoas que querem um confronto em relação a isso. Nós queremos refletir, debater, não necessariamente chegar a um consenso. Muitas vezes o processo democrático, ele não é de base consensual, ele exige o respeito à regra conhecida e a vitória, em várias situações, de um determinado grupo que, nas regras claras e limpas, disputou uma discussão, um processo, uma eleição. Nessa hora, a percepção de que a democracia suporia, o tempo todo o consenso, ela é muito estranha se nós imaginamos que há percepções que, de fato, não são consensuais. Mas, mesmo que ela não requeira o consenso, ela requer o respeito à diversidade, à percepção. O que mais me chateou, eu uso esses 2 minutos finais, nesse primeiro momento, para pensar nessa direção, o que mais me chateou foi a impossibilidade do diálogo no nosso país em vários momentos, em que pessoas que começavam uma conversa em relação a posturas, em relação a concepções, em relação a apoios e adesão, começava a conversa pelo fim dela. Muita gente começava uma conversa, uma discussão, pelo término. O ponto principal na partida era de que lado você está. Esse é o fim de uma reflexão. Uma reflexão se inicia pelo diálogo, pela possibilidade da divergência, pela tolerância da percepção que é diversa, e ao final, sim, se pode até chegar à conclusão de que, não estando do mesmo lado, teremos que caminhar de modo separado. Mas caminhar de modo separado dentro daquilo que o ritual democrático coloca para que a gente possa fazê-lo. E nessa hora, claro, uma coisa magnífica dentro da nossa convivência hoje, não só na elaboração desse diálogo, é que nós estamos aprendendo a ter pouco a pouco a concepção de que a democracia não é a ausência de ordem, democracia é a ausência de opressão. A democracia não é ausência de ordem, ela é ausência de opressão. E, nesse sentido, a opressão se dá de vários modos, inclusive por aquilo que o Brecht um dia chamou de analfabetismo político, isto é, as pessoas às quais é furtada, é sequestrada a condição de terem a possibilidade de uma consciência mais nítida, mais clara em relação à participação como agente. Aí concluo, Karnal, se eu não for por mim, quem o será? Se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Muito bem, certo? Muito bem. Muito obrigado. Cortella, muito obrigado. Exemplar na retórica, na erudição e no cumprimento do tempo. Exemplar. 3 virtudes notáveis.
começou um alemão gaúcho, a terceira é a mais notável de todas. Você sabe que a pontualidade é um crime sem testemunha. Exatamente. Certo? Sei, dou aula há 34 anos, né? Então, professor Pondé terá agora 10 minutos, a partir de agora, também para expor uma tese inicial, depois retomaremos essas teses. Por favor. Boa noite. É um prazer estar aqui. Já tem um bom tempo que eu não tenho o prazer de vir a Campinas, no evento do Café Filosófico. Eu estou muito feliz de voltar aqui, de estar com vocês, de estar com os colegas. Eu agradeço a Campinas, a CPFL, a Papyrus. É um prazer. Bom, como dizia o Cortella, o livro foi fruto de uma conversa nossa, e eu apontaria, como o livro começa, aliás, talvez uma das questões que a gente contempla no livro não são só, digamos assim, aspectos iluminados da democracia, mas também algumas sombras da democracia, né? Na realidade, quem já leu o livro sabe que a gente começa por uma discussão sobre se a democracia, como é que fica o tema da verdade na democracia, né? Mentira, tanto que isso está no título do livro, quer dizer, qual é a relação da democracia com a verdade, com a mentira. Eu iria um pouco por aí, apesar de que, é claro, está posto que foi uma experiência bastante rica a gente poder conversar. Eu acho que o Brasil tem vivido momentos difíceis, mas ao mesmo tempo momentos muito interessantes do ponto de vista político. Eu confesso a vocês que em filosofia, política nunca foi a minha primeira escolha. Eu nunca tive um interesse profundo por política em filosofia, mas o que me levou a cada vez mais me envolver com filosofia política foi a minha prática na Folha de São Paulo, primeiro, e o envolvimento cotidiano com questões dessa ordem. Mas eu não tenho uma percepção idealizada da democracia. Eu não tenho certeza que em 500 anos a democracia existirá, apesar de que eu acho que, de todos os regimes, ele é o melhor, porque ele tem uma vocação a institucionalizar conflitos, que é um pouco o que o Cortella falava, e essa institucionalização de conflitos passa tanto pelo poder político, digamos, oficial, partidos políticos, poder executivo, legislativo, mesmo o judiciário, passa por todas as instâncias, como vereadores, deputados, prefeitos, mas passa também por escola, passa também pela mídia, né, pela prática do pensamento público, que é uma coisa que nós três fazemos, e é uma coisa que o Brasil ainda não estava acostumado, é uma experiência muito nova entre nós. Você ter pensadores públicos, né, que atuam para além da academia, mas na hora que a gente se pôs a refletir sobre o livro, e eu acho essa uma das grandes virtudes do livro, do meu ponto de vista, é que a gente não está preocupado no livro em fazer simplesmente digamos, um básico elogio da democracia, que eu repito, diante de todos os regimes conhecidos, é sem dúvida o que merece mais elogio. Mas a democracia, ela tem, por exemplo, uma dificuldade com a ideia de verdade mesmo. Ela tem uma dificuldade, né? Dificuldade essa que é conhecida desde a filosofia grega, e a democracia tem uma vocação natural a diluir qualquer noção de verdade numa concepção numérica, estatística, como em voto, por exemplo. Vou dar um exemplo, assim, um clichê. Se você se põe a discutir se deve ou não haver aborto num país, tá? Se você fizer um plebiscito e 68% da população escolheu aborto, o aborto será adotado naquele país, independentemente de se é verdade que existe vida, não existe, existe alma, não existe, é crime, não é crime, certo? Então, essa característica da democracia, que em filosofia a gente diz a democracia tem uma vocação natural a ser sofista, a ser retórica, e a gente percebe isso nos momentos de discussão, há uma tendência
a quando você tem uma posição política em democracia, você arregimentar todo tipo de argumento em favor da sua posição, e isso funciona, seja você portador de repertório X ou portador de repertório X mais 1000, a tendência continua sendo a de você arregimentar argumentos a favor da posição que você tem a priori. E eu não acredito que as escolhas políticas sejam a priori escolhas racionais. Eu acho que elas são muito mais complexas, as escolhas racionais, né? Passa por identidades, passa por afeto, passa por simpatias, né? Passa por questões contingenciais da vida de cada um, ou da classe social que vive, ou das oportunidades que teve ou não. Então, eu acho que se por um lado a democracia ela tem uma vocação no mundo contemporâneo de ser um grande objeto de esperança, e eu partilho dessa esperança, portanto, a democracia tem uma vocação natural a ser alguma coisa que a gente deve cuidar dela, ter afeto por ela, como diz o Cortella. Ao mesmo tempo, inclusive, creio eu, para que nós tenhamos uma relação com a democracia que seja uma relação construtiva, a gente também deve perceber que a democracia tem dificuldades, limites, ela tem características que, por exemplo, como eu acabava de dizer, desde a Grécia, que a gente sabe, o processo chamado democrático, ele não necessariamente tem a ver com a chegada a nenhuma verdade. A democracia, por vocação, é sofista, relativista, ela, por vocação, traduz argumentos em números e resultados, certo? A própria noção de verdade na democracia está intimamente associada à ideia de poder, né? Isso a gente pode ir mais longe do que a democracia, mas eu estou me referindo na democracia. Então, portanto, uma das dificuldades que a gente tem na democracia é quando a gente fala em ética na democracia, ou ética na política, há uma tensão ali, né? Você pode falar muito em nome de ética e muitas vezes não agir em nome da ética. Eu não estou nem entrando no mérito de que em filosofia a gente poderia pensar, no mínimo, 3 ou 4 concepções de ética que não necessariamente convergem para o mesmo lugar, certo? Então, sem entrar nesse mérito, que depois a gente até pode entrar, das diferenças de concepção de ética, a relação entre ética e política, que é um tema central no nosso livro, eu acho que o interessante da nossa conversa é que a gente não evitou as dimensões sombrias da democracia. A gente não evitou o fato de que, muitas vezes, na democracia, o que importa é você chegar ao poder, é você manter o poder, mesmo que para isso você tenha que usar uma retórica que fale do bem, que fale do amor, ou que fale da felicidade, ou seja lá o que for. Então, a relação da democracia com o que a gente pode achar que é verdade, uma analogia muito interessante que me parece talvez mais reta para se perceber a dificuldade da democracia com a ideia de verdade, no sentido de verdade absoluta, ou seja, ou verdade evidente, aquilo que em filosofia a gente chama desde a Grécia de episteme, né? É você pensar, por exemplo, a relação entre verdade e mídia, tá? Relação entre verdade e mídia. É muito mais fácil perceber a dificuldade de você ter certeza do que alguém está falando ou apresentando na mídia, do que quando a gente fala que a democracia tem uma vocação a não ter uma boa relação com qualquer noção de verdade absoluta, né? A democracia tem uma vocação à retórica, ao argumento e à sofística. E isso é um fato. Mesmo que a gente tenha uma relação de cultivo e defesa da democracia, a gente não pode se iludir, assim como a gente não pode iludir alunos, por exemplo, quando a gente está na posição de professor, no caso, que os 3 aqui somos, e passar, eu penso, a ideia para os alunos de que, na verdade, eu, ou seja lá quem for, representa uma posição de absoluto bem em relação à política, ou seja lá o que for. Então, o convívio democrático, ele também comporta uma tensão com a verdade, assim como a mídia comporta.
que as pessoas pensam, há interesses, não há interesses, né? Como é que fica o veículo tal? Uma das grandes ilusões é achar que as mídias sociais portam mais verdade pelo simples fato de que as pessoas têm direta relação com elas, né? Qualquer pessoa que conheça o convívio familiar e entre amigos e tal, sabe como a verdade é uma coisa muito difícil. Então, isso que eu queria colocar, assim, para abrir a nossa conversa, quer dizer, valorizar a democracia, estudá-la, não significa, a priori, simplesmente ter uma relação de idealização, de culto, mas sim também, como a gente contempla no livro, compreender sua dimensão negativa, como se fala em filosofia, não de ruim, mas negativa no sentido de que conflitiva, incompleta, insatisfatória, produtora de desvios que às vezes a gente não gosta tanto, como a percepção de que muitas vezes a gente não sabe onde está a verdade na democracia e que muitas vezes a gente não toma decisões, eu acredito, filosoficamente nisso, não é a razão que rege as escolhas na democracia. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Estando ao centro e tendo recebido há pouco o papel de mediador, é importante que vocês notem uma das coisas bonitas que houve nesse grupo de pessoas, de que as posições políticas, por exemplo, do grupo eram divergentes. Nós não concordávamos com tudo. Estávamos inseridos naquela frase, mais ou menos atribuída de forma apócrifa a Voltaire, que eu posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de o dizeres. O professor Cortella começa com uma linda citação do Rabino Hillel, cujo neto, Gamaliel, foi professor de Saulo de Tarso. E como tal, é um dos ancestrais diretos do cristianismo, já que Saulo é o criador do cristianismo. A ideia do amor superando a justiça, a ideia da superação da lei do talião, a ideia da possibilidade da convivência na noção de ágape, é uma ideia da tradição rabínica de Hillel, via Gamaliel, para Saulo. E ela entra no cristianismo e floresce no cristianismo. Muito bem, essa ideia é uma ideia linda e ideal. Nós apostamos quando dizemos nisso, e parte da fala do professor Cortella foi a aposta na democracia ser ideal. Ou seja, imperfeita, mas perfectível. O neologismo que Rousseau adotou em relação à obra da Política de Aristóteles. Perfectível, passível de ser melhorada, passível de crescer. Democracia que deve, com o tempo, atingir graus melhores. Esta seria uma posição de crença no potencial positivo da democracia, no seu idealismo e também na sua excelência defeituosa. Toda vez que nós enunciávamos algo assim, o Pondé tem o dom hábil, culto e retórico de nos puxar pelo pé para o mundo real e menos otimista. O Pondé veio ao mundo para nos chamar de naif, de ingênuos, de polianas, lembrando que, com toda a razão histórica, em nome da democracia, o governo norte-americano atirou milhões de toneladas de bombas sobre o Vietnã. Em nome da democracia, crimes imensos foram feitos. E que a nossa raiz filosófica, Platão, era um grande cético da democracia. Platão admirava Esparta e não Atenas. E Aristóteles não foi trabalhar para a eclésia, foi ser professor particular, que o mercado estava melhor, na corte de Filipe da Macedônia. Ao invés da escola pública, ele foi para a rede privada de ensino. E não prosperou muito com seu liceu concorrente da academia. A democracia vista também como escudo para nosso lado B. A tradição que o professor Pondé
traz, é sólida, ela tem muitas raízes, uma delas é de Burke no século XVIII, quando ele, recém-iniciada a Revolução Francesa, disse: isto não vai dar certo, isto vai dar em bobagem, porque quando nós colocamos no poder, essa expressão não é de Burke, é minha, a utopia, os crimes vão ser potencializados. Porque tudo que não se adequar à utopia, a expressão de Tomás Moros, criada no século XVI, vai ser destruído. Em nome da utopia, seja ela de raça, de direito político, de justiça, você mata mais do que em nome da própria ditadura. Burke desconfiou, Tocqueville desconfiou muito no século XIX. No século XX, uma poderosa corrente, como Isaiah Berlin, citado hoje pelo professor Pondé no artigo da Folha, ou Oakeshott e outros, reforçaram essa ideia cética em relação à democracia. É possível apostar num sistema que trabalharia com o melhor do ser humano, e um cético conservador, como Borges, disse: é uma superstição numérica, é a crença de que a maioria vai constituir o bem. Um cético conservador, Jorge Luiz Borges, na Argentina, diz: é uma superstição numérica. Um outro conservador, que foi o ministro da Inglaterra, Churchill, diz: é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. Ou seja, vocês então entenderam que nós podemos ver a democracia como algo possível de ser aperfeiçoada, mas também é importante, para que ela seja perfectível, que nós lembremos a extensão dos demônios que ela encobre. Ou seja, como em psicanálise, nós temos que identificar o problema para poder não deixar o problema nos dominar. Na noite de 3 para 4 de outubro, exatamente como hoje, há 800 anos, morria provavelmente aquele que a memória construiu como o único homem que deixou de se importar com a matéria, Francisco de Assis. Há 800 anos quase, no chão, hoje, Igreja Basílica Santa Maria degli Angeli, no chão da Portiúncula, morria Francisco, dizendo uma frase muito empreendedora: eu fiz a minha parte, peçam ao Pai que cada um faça a sua. Uma frase de empreendedor. Hoje eu estaria num MBA. Quando um aluno me pergunta: professor, eu queria fazer filosofia ou história, mas dizem que não paga bem, eu devo ir atrás só do meu ideal? Eu disse: bem, se você não se importa com dinheiro, não é importante que caminho você vai seguir. O último homem que não se importou com dinheiro morreu há 800 anos. Mas você pode ser o outro que não vai se importar com dinheiro. Mas é importante dizer que quando você envelhecer, isso vai mudar. Porque a gente não se importa muito com dinheiro quando ele vem de forma mágica, mediante mesada ou sustento em casa. Ele vai crescendo de importância à medida que a necessidade de remédios aumenta também de valor. Mas o que eu quero dizer, ao trazer esse dado também cínico, no sentido contemporâneo e não grego, eu estou dizendo exatamente que essa tradição do Pondé e a tradição do Cortella são duas tradições que dialogam: idealismo e realismo, perfectibilidade como total incapacidade humana de chegar à plena realização de tudo. No fundo, um diálogo sobre o que há de belo, bonito, poético, ideal em nós, que dialoga e por vezes se escuda no que há de terrível, de sombrio, de violento. O Pondé insiste várias vezes na sua cruzada contra o otimismo. Há quem insinue que ele seja pago por laboratórios do Prozac, para que, após as leituras dos seus textos, todos tenham que apelar à medicação. E vou chegar lá. que a nossa vontade
de sermos bons, com frequência esconde crimes, desejos e maldades indescritíveis. Que não há nada pior, ideia que o Pondé pode logo em seguida dizer, se eu citei com perfeição, não há nada mais perigoso do que uma pessoa que quer fazer o bem e se considera boa, e quer mudar o mundo para melhor. Enquanto que a tradição absolutamente ideal e subjetiva de Hillel, a tradição não literal da leitura da Torá, a tradição de entender o espírito da lei e não a lei, a tradição que Paulo e os evangelistas vão colocar na boca de Jesus. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, ou seja, que o ser humano redefine as relações e que há uma chance dele atingir a redenção pessoal e talvez até coletiva e política, é o outro polo que não exatamente, mas algumas vezes, tanto a minha fala quanto a do professor Cortella tocou. O polo de quem acha que é possível sair da caverna platônica. Talvez, aí eu já estou extrapolando, o Pondé acredite que fora da caverna é pior ainda, é melhor ficar lá que tem uma fogueira e você acha aquelas sombras bonitinhas. É possível ou não sair da caverna? Uma pessoa com consciência crítica é melhor do que uma pessoa sem consciência crítica. A ignorância é uma bênção, a democracia é o melhor que nós conseguimos. O Brasil de verdade é uma democracia real ou é uma democracia aparente? E por fim, para animar o nosso debate e encerrar dentro do meu tempo, se a democracia não é o mais astuto de todos os estratagemas conservadores já concebidos, já que faz crer, através da magia eleitoral, que o povo tem alguma importância na política. Quando a política continua a ser, como era em Esparta, decidida por uma gerúsia. Em Esparta, Assembleia dos Gerontes, hoje Senado, Senex em latim velho. Hoje a gerúsia é o Senado, mas como é inconcebível que o Senado exerça seu poder oligárquico, nós temos que disfarçar, fazendo crer, de vez em quando, às vezes, que o povo tem alguma importância neste processo. Seria a democracia a forma mais perfeita de ditadura já criada pela espécie humana, porque ninguém pode atacá-la, ninguém pode destruí-la sem ser acusado de ser fascista. Seria a democracia a gaiola mais dourada que a espécie humana ocidental teria conseguido imaginar. Essa é uma questão que eu sugiro para os nossos minutos seguintes, em que cada um terá 5 minutos para redarguir, perguntar ou aprofundar. Muito obrigado. Obrigado. Aí eu não sei se preferem, por favor. Karnal citou Thomas More, a Utopia. Sempre gosto de lembrar que a personagem principal da Utopia é um navegador português. Quando ele viaja em direção a essa ilha que Thomas More identificava como próxima ao que hoje é o Peru, esse navegador foi por Thomas More nomeado como Rafael. O nome da personagem da Utopia é Rafael, e não por acaso. Na tradição judaica, Rafael é o que cura. Aliás, é aquele que ilumina o caminho, aquele que oferece a Tobias aquilo que ele ainda não tinha, que era a iluminação. Sem cair numa armadilha tola, que é supor que a filosofia ilumina, que a tarefa de pessoas que têm, por exemplo, como lembrou o Pondé, o trabalho de intelectuais públicos, que seja iluminista, ainda assim, eu acho que a capacidade de esperança, com todas as entranhas horrendas que aqui lembrou tanto o Karnal quanto o Pondé, elas são uma forma de dever da nossa perfectibilidade. Eu acho desonroso, mais do que isso. Às vezes me sinto acovardado se eu desistir de enfrentar uma questão que a humanidade precisa construir,
que é uma maneira de convivência que respeite o indivíduo e proteja o indivíduo sem que haja a anulação do indivíduo, mas sem desconhecer o lugar do coletivo, da comunidade dentro disso. Por isso, a minha persistência, muitas vezes insistência, em alguns momentos resistência, em relação àquilo que é a defesa de um processo que, sem desconhecer as agruras que ele carrega, ainda assim traz essa possibilidade, passa por uma experiência dos 4 que escrevemos o livro. Eu fui o único que fui gestor público. Isto é, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, participei de um governo durante 4 anos, portanto, isso não me habilita a dizer o que eu vou dizer. O que eu quero dizer é que, na gestão que eu estava, as pessoas, em grande medida, tinham, naquele processo democrático de elaboração da proteção da vida numa cidade, uma sinceridade imensa que não se esgotava na ideia de poder. Não digo, claro, que como secretário não apreciava, né, toda a liturgia do poder, porque isso seria tolo imaginar que a vaidade não se aproxima da gente em alguns momentos. Mas a intenção última do grupo, por exemplo, com o qual eu convivia, não era ter o poder como autosserviço, mas o poder como servir. Servir a uma comunidade, a um ideal, fazer com que, por exemplo, na área da atividade escolar, que o debate da comunidade ajudasse a construir aquilo que era propriedade coletiva, pública. E, nesse sentido, acho que, por mais que eu leve em conta, e eu levo, tanto as ponderações que Pondé faz, quanto o Karnal, em relação às observações, ainda assim, né, a minha capacidade de supor que Rafael, né, possa ajudar-me a iluminar um pouco, ela vai acima da minha descrença de até imaginar que a democracia ela não teria um lugar. Por fim, acho que a gente precisa lembrar, nós citamos aqui o judaísmo, o cristianismo, o Karnal falou em Paulo, eu falei em Hillel, etc. Eu quero lembrar um mestre sufi, né, para não escapar, né, do mundo da fonte original abraâmica, né, que lembra algo que talvez só nós humanos sejamos capazes de fazer. Um grupo de crianças, essa é uma história conhecida, não já dá a entender. Um grupo de crianças correu em direção ao mestre dentro do islamismo e estava com um pacote de doces na mão, como se fosse bala. E chegou até ele e disse assim: mestre, nós ganhamos esse pacote de balas, nós somos 11 pessoas. Qual critério o senhor acha que a gente deve ter? O senhor pode nos ajudar a distribuir o saco de balas entre nós? E aí o grande mestre perguntou: vocês querem que distribua ao modo de Deus ou ao modo dos homens? Claro que as crianças imediatamente disseram: a gente quer que você faça como Deus. E aí ele disse: pois não. Enfiou a mão no saco de balas e disse: 3 para você, 5 para você, 2 para você, nenhum para você. O modo humano seria a partilha. O modo do acaso, da divindade ou dos deuses fora do mundo humano seria o acaso. E, nesse sentido, o fortuito, a riqueza, a vida, a escola, o hospital, pela mera origem fortuita. No meu entender, a democracia ajuda a fazer ao modo dos homens aquilo que é a partilha justa, em vez de deixá-la, né, em nome do acaso. É uma boa crença e, portanto, é ela que me movimenta. Não necessariamente ela é certa, mas que ela é boa. Eu prefiro ainda o modo dos homens do que o acaso. Obrigado, obrigado. Temos 5 minutos com o professor Pondé para comentar, redarguir, contestar. Bom, eu pensando na pergunta que você fez, Karnal, da gaiola de ouro e tal, eu vou ver se eu consigo dizer alguma coisa sobre isso. Eu começaria dizendo que, em relação à questão do Platão, da metafísica e da caverna, a qual você se referiu, você vai dizer se você prefere dentro ou fora? Eu preferia eu fiquei curioso. Então, a hipótese do Karnal, se eu preferia ficar dentro da caverna com a fogueira, eu responderia o seguinte: nem dentro nem fora, porque eu acho que Platão está errado.
certo? O problema do Platão Vai cair tá um errado. raio aqui, vai cair um raio desse lado, eu vou me afastar. O que é uma Platão, afirmação? perdoai-os, O que pronto, pode- então, Tudo bem. a reação do Karnal é plenamente consistente, porque ninguém em sã consciência pode falar uma frase dessa. Eu acho que o Platão está errado. Né? Isso é um pecado, nunca repitam isso por aí. Eu não falei isso, tá? Eu estava num momento de delírio, mas eu vou repetir o delírio. Eu acho que o Platão está errado no que se refere ao famoso mito da caverna, de que haveria entre nós um mundo falso, em algum lugar um mundo verdadeiro, e esse mundo seria fora da caverna. Se eu fosse ficar na Grécia, eu continuo achando que os autores trágicos das tragédias compreenderam muito melhor as coisas do que essa oposição do Platão. Acho que a vida, retomando o que falava o Cortella, aliás, no final, eu acho que a vida é um combate contínuo ao acaso, à contingência. O destino é o caráter cego dessa contingência. Não existe ninguém escrevendo roteiro nenhum. Não há nenhum sentido maior nas coisas e, portanto, nossa condição é a condição de alguém que está nesse combate e, portanto, tentando sobreviver, arrancar sentido das pedras, fazer com que, se você não nasceu rico, ainda assim tenha a condição de ter algum hospital decente. Então, nessa oposição que falou o Cortella, eu não tenho dúvida que eu acho que o destino da humanidade é combater o acaso a cada hora do dia, combater a dissolução do sentido, e isso daí passa, sem dúvida nenhuma, por um esforço descomunal. Você não precisa cultivar a infelicidade, inclusive porque ela vai encontrar você a qualquer momento, né? Você claramente deve procurar uma vida um pouco menos dramática. Com relação à gaiola, eu diria, a gaiola dourada a qual você se referiu, Karnal, eu diria duas coisas. Assim, eu acho que existem várias dimensões negativas à democracia, como eu falava no começo, né? E uma delas pode ser esse grande sistema de engano ao qual você se refere, quando você dizia uma espécie assim da mágica do voto, em que as pessoas, porque votam, acham que por isso elas participam do poder. Mas eu acho que também há uma outra questão na democracia com relação à gaiola, a possibilidade da gaiola de ouro, que é a seguinte. E nesse sentido, a democracia partilha um problema igualzinho à sociedade de mercado, ao capitalismo, como se costuma chamar. Tanto na democracia quanto no capitalismo, se desenvolve uma tendência incontrolável a querer agradar todo mundo. Na democracia e no capitalismo, você tem que dizer que o povo é lindo, que as pessoas são maravilhosas, que quanto mais melhor. Por quê? Por duas razões básicas. No capitalismo, porque senão não compram o seu produto. Então você tem que elogiar o consumidor, senão ele manda você para aquele lugar e compra outra coisa. E na democracia, votam em outra pessoa, certo? Ou escolhem outra compreensão de mundo, outra ideia. Então, eu acho que, eu não acredito que exista nenhum regime melhor do que a democracia, a gente não conhece, né? Mas, assim, se existe uma dimensão de gaiola de ouro, como você se referia, uma das grades dessa gaiola é a necessidade que a democracia traz, assim como o capitalismo, de um certo bajulamento da base continuamente, para que esta base devolva a você em lucro, no sentido da compra do capitalismo, ou devolva a você em agrado, em admiração, em voto. E, portanto, é mais uma razão para a gente ficar atento à dificuldade que existe entre a democracia e sua natureza retórica e sofística e qualquer ilusão com relação à verdade. Portanto, para lidar com a democracia, me parece que é necessário um certo jogo de cintura, uma certa percepção não muito idealizada, assim como que é para lidar com o ser humano,
e nosso velho e bom Platão, que detestava a democracia, justamente porque o Platão tinha uma vocação ao mundo que não existe, certo? Portanto, me parece que, para lidar com a democracia sem transformá-la num monstro, é necessário, o tempo inteiro, a gente não construir a democracia como se ela fosse uma deusa ou um deus maravilhoso, e, por exemplo, perceber uma coisa que é fato, né? A gente que trabalha com pensamento público sabe disso, é sempre um risco você falar qualquer coisa, porque você pode ferir sensibilidades, você pode ferir opiniões. Então, o mais fácil na democracia, assim como no capitalismo, é falar o que deixa todo mundo feliz e o que faz com que todo mundo compre seu produto. E isso é, me parece, uma enorme gaiola de ouro, se você imaginar que você está preso no espaço onde todo mundo vai te elogiar, falar que você é lindo, que suas opiniões são maravilhosas, que você está certo e que o mundo, de fato, um dia pode pertencer a essa coisa que a gente chama naturalmente de povo. Obrigado. E agora? Cortella tem Você um... disse o que o Pondé imaginava, eu e você. Eu sou um professor, humílimo aqui. Condenado à esperança. Condenado à esperança, isso é verdade. Só que lembrando que esperança é um mal para os gregos. Sim. Quando Pandora traz a caixa, com todos os males, o pior de todos é a esperança. Porque é aquele que prolonga nossos males indefinidamente, com a fantasia que um dia vão se encerrar. E nunca se encerra. Quase fui Pondé agora, né? Quase fui Pondé. Você está vendo que a doença pega, né? Pega. O método que grande parte da formação erudita do Cortella traz, que é muito importante, dialoga com a etimologia, ao lembrar que os 4 arcanjos que a Bíblia denomina, Rafael, Gabriel, Miguel e Lúcifer, Rafael é aquele que cura, Rafael, Deus conduz, Deus cura. El é um dos 72 nomes de Deus na tradição judaica. E Rafael é o guia desse novo mundo, a utopia, esse neologismo grego do não lugar, para corrigir, no caso, o mundo da Inglaterra dos Tudor e o mundo da Europa naquele momento, em diálogo com outra utopia distópica, que é o elogio da loucura de Erasmo de Roterdã e de todo o humanismo, ou seja, da tradição de pensar o mundo a partir de valores greco-romanos clássicos, em geral idealizados. Uma das coisas que torna fascinante o pensamento, gente, que é um aprendizado, é quando exatamente uma mente ágil, inteligente e bem formada, como a do meu colega Cortella, pega os dados, junta e apresenta a vocês com um gancho, um link de pensamento. Essa liberdade é tamanha e distingue o leitor de filosofia do filósofo, que o professor Pondé, da mesma forma, rápido, ágil e bem formado, disseca e lança essa pérola. Platão estava errado. Tá? Provavelmente em 100 anos, o meu nome estará apagado do professor Pondé do Cortella e talvez Platão ainda seja continuará lido. errado. Continuará errado. O primeiro pecado é o orgulho. Aleluia, irmão, Esse aleluia. E o que é maravilhoso nisso é exatamente eu dar ao conhecimento vitalidade orgânica. Fazer do conhecimento esse macramê com as biografias e com a realidade. Tornar-se exatamente aquilo que era Sócrates no mercado, perguntando às pessoas, isso é trigo? Ou simplesmente de homens que destruíam a crença das pessoas ao apontar para eles, por exemplo, a luz e dizendo, você é honesto? Procura um homem honesto. Então, todos os filósofos e pensadores têm o dom de nos retirar dessa zona de conforto. Esta zona que nos faz pensar, olha, parece bom que todos nos amemos. Essa é uma das grandes utopias do mundo. Mas tal como o Cortella e o Pondé, eu estou um pouco perturbado
com a necessidade das pessoas e sua hipersensibilidade, aquilo que o Pondé define como geração mimimi, que é um conceito filosófico também. Certa feita numa palestra... Muito bom, está no livro. Certa feita numa palestra, eu disse que corrupção no Brasil era como herpes. Ela vai e volta, mas nunca é curada. Recebi a carta de um portador de herpes, dizendo que ao ouvir a minha fala, ficou muito abalado. E eu me desculpei que eu não me referi a herpes dele, mas me referi à metáfora da doença que era anterior a ele. Usando uma expressão que não é minha, mas de um homem mais velho do que eu e muito mais culto, Zygmunt Bauman, que nós vivemos uma liquidez esquizofrênica. Recebi a carta de um psiquiatra dizendo que a esquizofrenia não era para brincar, que era um mal terrível e que eu não poderia usar dessa forma. Dei uma palestra sobre Heráclito, Sócrates e Tales de Mileto, sobre a questão da natureza, e recebo o protesto de um coletivo feminista que eu não citei nenhuma pré-socrática mulher. Eu não citei porque eu não conheço, é um limite da minha formação. Não é que eu esteja desprezando, é um limite da minha formação. Isso só para citar alguns, eu poderia dar exemplos a noite inteira. As pessoas estão hipersensíveis porque foi feito crer a todo mundo que na democracia todos seriam lindos, todos seriam inteligentes, todos seriam felizes. E nenhuma dessas três coisas como produto pode ser entregue. Bem, Cortella citou o Cândido do Voltaire. Cândido seguia o Dr. Pangloss, uma sátira a Leibniz, que dizia que esse era o melhor dos mundos. Os otimistas, como Pangloss ou Leibniz, ou eu, ou Cortella, vou incluí-lo no rol dos otimistas, dizem... Eu sou otimista. Comparado com você, eu sou terrivelmente otimista. Demorou para declarar. Nossa, eu sou otimista. Estou condenado à esperança. O otimista é aquele que repete a frase metafísica do Dr. Pangloss, todas as línguas, que este é o melhor dos mundos. O pessimista diz, eu tenho medo que você esteja correto. Ou seja, que se esse é o melhor dos mundos, imagine-se o pior dos mundos. Você sabe que Milor Fernandes, grande filósofo de um outro modo, quando alguém perguntava a ele, o senhor acredita que haja vida inteligente fora daqui? Disse, claro, a prova de que há vida inteligente fora do nosso planeta é que eles nunca vieram. Pelo menos nunca apareceram a nós. Né? Ótimo. Bem, temos então diante de nós agora um momento final, no qual algumas perguntas podem ser feitas. Nós temos mais ainda 10 minutos antes que nos passem as perguntas do público, e no qual nós podemos livremente nos perguntarmos a nível de pessoa humana, enquanto gente. E ele é otimista. Você sabe que, quando o Pondé fala, com toda razão, se tornou até capítulo do livro, né, essa ideia da geração mimimi, ou da percepção mimimi, num primeiro momento, quando você até lançou isso, né, em alguns artigos teus, parecia que era uma negação da ideia da correção política, que se transformou depois num palavrão que é o politicamente correto. No entanto, eu acho, e até já ouvi o Pondé falar sobre isso, e queria te ouvir de novo, né, por isso te perguntar, se você acha que há alguma qualidade, no sentido aristotélico, né, que não seja negativa na ideia do politicamente correto. Isto é, se é só uma forma de mimimismo, ou se há, de fato, a necessidade de cautela em relação a alguns epítetos, apelidos, denominações, que acabam humilhando uma outra pessoa. E te digo por quê. Eu tenho um princípio antigo que aprendi, claro, né, de criança e família, quando meus pais diziam, brincadeira é quando nós dois rimos. Ria comigo, não ria de mim. Ria comigo, não ria de mim.
Se você ri de mim, em vez de rir comigo, você pode me humilhar. E isso é negativo. E eu, como eu gosto do teu conceito de mimimi, queria saber se você acha que há, né, uma percepção de positividade na ideia do politicamente correto. Então, eu começaria, o Karnal dava exemplos do mimimi, né, na história da pré-socrática, não sei o quê. Uma vez eu recebi um e-mail de uma leitora da Folha, que ela dizia que ela ia fundar uma ONG em memória dos neandertais, a primeira vítima da ganância humana. Eu acho que isso daí é um exemplo de até que ponto você pode ir num movimento como esse, porque na realidade, e eu começo a responder também a tua questão, Cortella, eu acho que um dos problemas de posições como essas é que esse bem todo encerra uma enorme violência escondida, né? Então, às vezes eu falo argumento com efeito hiperbólico, não confio em gente bem resolvida, não confio mesmo, né? Gente que não tem ciúme, sabe? Gente que não tem ciúme, para mim, eu passo por outro lado da rua, assim, né? Então, assim... Casamento aberto. Casamento aberto, esses papos, assim, acho que, né? Então, quando eu critico o politicamente correto, e essa coisa mimimi, a coisa mimimi, para mim, ela está relacionada ao politicamente correto, mas, ao mesmo tempo, ela é uma outra característica. Ela é um desenvolvimento, não tanto, porque o politicamente correto, ele tem uma agressividade institucional. A coisa mimimi é uma coisa mais do tipo do que o Karnal descrevia. Essa se ofende com tudo, você não pode falar nada. Uma vez eu escrevi um texto, inclusive na Folha, que se chamava Sociologia do Mimimi, que deu muito barulho, e que descrevia uma situação no metrô, em que um menino dá o lugar para uma menina no metrô, e isso dá o maior rolo, porque aí acusam ele de escolher ela porque ela era mais bonitinha do carro. Aí um cara fala, por que mulher tem direito a sentar e homem não? Entendeu? Então, eu sempre acho que o mimimi é fruto do ressentimento. Falando nietzscheanamente, eu acho que o mimimi é fruto do ressentimento e não foi dada em política ainda a devida atenção ao ressentimento como categoria de análise, né? Agora, o politicamente correto, usando o teu exemplo, eu acredito que o politicamente correto ele tem uma raiz, digamos assim, na experiência humana a qual você se refere, de como é desagradável, por exemplo, você rir de alguém. O legal é você rir junto com alguém, né? E é bom que você tenha citado o que o seu pai ou sua mãe dizia para você, porque eu acho que o politicamente correto, ele é uma farsa institucional que normalmente na universidade serve para destruir carreira de colegas e alunos, que serve para inviabilizar o debate público, e ele é uma farsa porque ele se propõe a tomar o lugar da educação doméstica. Certo? A educação doméstica, como você citou, em que se há uma boa educação doméstica, você deveria aprender a não maltratar as pessoas, a não tirar sarro delas. No caso de homens, por exemplo, a não ser grosseiro com mulheres, tá? E eu acredito que o politicamente correto, ele tem uma raiz, inclusive historicamente falando, quando você começa a ter negros circulando em espaço público, que não circulavam mulheres, em espaços hierárquicos, inclusive, o politicamente correto, ele vem com a intenção de alguma forma, ordenar essas relações devido aos conflitos que aparecem. Então, eu não acho que tem nenhum problema em um professor, por exemplo, ensinar aos alunos que eles não devem usar apelido ruim, que eles não devem tirar sarro de colegas. O que eu não gosto é que isso vire lei de Estado, objeto jurídico, porque ninguém me engana. Ninguém me engana que grande parte do debate politicamente correto está dentro da universidade, e a universidade é o lugar do espírito selvagem. Então, ninguém me engana. Quer dizer, o politicamente correto, ele é, na realidade, uma ferramenta se transformou numa ferramenta de censura, constrangimento e que dificulta o pensamento de alguma forma mais livre, apesar de que eu acredito que ele responde historicamente a uma necessidade de uma movimentação social. E aí eu termino com um exemplo. Ontem, no jornal de Bruxelas, Le Soir,
sai uma matéria sobre uma proposta de lei em Rotterdam, que ainda não passou na Holanda, no que a gente chamaria de Câmara de Vereadores de Rotterdam, alguma coisa assim, em que um vereador, entre aspas, acredita que existem crianças que têm o direito de não nascer. Eu sei que a frase saiu estranha, mas é assim mesmo. Existem crianças, em nome do direito da criança, existem crianças que têm o direito de não nascer. E como é que esse Estado, que só deseja o bem do homem, que quer fazer o homem ser maravilhoso, no caso em Rotterdam, da onde que ele tira essa ideia? Como ele acha isso possível? Fazer com que homens e mulheres passem por avaliação psicológica, casais no caso, passem por avaliação psicológica para ser determinado se aquele homem e aquela mulher têm a capacidade de ser pai e mãe, porque se for determinado por uma avaliação psicológica de que eles não têm capacidade de ser pai ou mãe, a mulher será obrigada a tomar contraceptivo ou o homem a fazer vasectomia. Certo? Em nome do direito de uma criança não nascer numa família ou na mão de um pai e mãe que seja, de alguma forma, julgado incompetente. Eu ofereceria duas objeções à ideia. Por que eu tenho que confiar na psicóloga? Certo? Por que eu tenho que confiar na assistente social que vem avaliar alguma coisa em nome de uma concepção de ser humano ou de sociedade? A segunda objeção que eu ofereceria é: o problema, me parece, do Estado, que resolve tomar nas suas mãos a missão eclesial de formar pessoas cada vez melhores, é que a vocação dele, assim como da eclésia, é se tornar uma instituição de alguma forma opressora, de alguma forma constrangedora, e, num caso como esse, de uma lei como essa, a percepção, partindo da ideia de direito da criança, você chega à ideia de que existem crianças que têm o direito de não nascer. Então, eu tenho, na verdade, a impressão que a política, em parte, sabe, a política tomou o lugar da teologia, não é à toa que a teologia se transformou em política, a política tomou o lugar da teologia, tomou o lugar da graça, certo? E tomou o lugar da ideia de instrumento de redenção do mundo. E eu, assim como sou desconfiado da religião, também sou desconfiado da política nesse sentido. Ótimo. Sim. Nós temos pouco tempo antes das perguntas. Eu lanço uma questão muito objetiva, muito prática. Ontem foram às urnas o maior número de eleitores de toda a história do Brasil. Os eleitores que foram às urnas ontem, a partir dos 16 anos como voto optativo, incluindo desde as reformas pré-Constituição de 88, da inclusão dos analfabetos, com um amplíssimo direito a voto, com máquinas eletrônicas de primeira geração, com urnas eletrônicas, o mundo já está na terceira, mas que, grosso modo, até o momento é um consenso, que são mais confiáveis do que os votos da República Velha, por exemplo, 1889, 1930. Os partidos obrigados a apresentar uma cota de mulheres, as leis conduzindo a cidadania através da lei Maria da Penha, o racismo como crime inafiançável, ou então o Estatuto da Criança, Adolescente, do Idoso e assim por diante, imersos nessas leis virtuosas, imersos numa democracia aberta, com plena liberdade de expressão. Ontem um rapaz que fez um vídeo contra uma reportagem que saiu na Isto É sobre o professor Cortella e o professor Clóvis. E você? Me fez, sim, isso. E ele mandou um vídeo muito agressivo e me disse: você não vai me responder? E eu disse: eu fui às ruas no fim da década de 80 para que se encerrasse a ditadura militar. Eu fui às ruas para que você tivesse direito de dizer isso, mesmo não concordando e achando uma bobagem. É o seu direito absoluto de falar o que quiser na hora que bem entender. Isso é uma grande virtude. Nós somos uma democracia tomada de virtudes. Então eu queria encerrar fazendo uma breve pergunta respondida, sem talvez uma delonga muito grande,
O Brasil de hoje, 2016, que elegeu prefeitos e vereadores em mais de 5 mil municípios, 92 com direito a segundo turno, 55 eleitos em primeiro turno com mais de 200 mil habitantes, uma mulher eleita numa capital, em Boa Vista, um prefeito do PT eleito no Acre, em capital, não, numa capital, com um avanço expressivo do PSDB, com uma surpreendente vitória em São Paulo em primeiro turno, um avanço expressivo de uma vitória em primeiro turno numa cidade complexa que nunca tinha vivido essa experiência. A democracia brasileira, nos moldes que ela existe hoje, ela é ou pode ser chamada de uma democracia de fato? Se vocês tiverem uma opinião clara e direta, ajudará a todos nós, eleitores de 2018. Eu acho, Carnal, que ela é sim uma democracia perfectível. Voltando ao tema. É só nós imaginarmos que, por exemplo, a cidade onde eu moro, que é São Paulo, onde Pondé e você também mora, né? A gente tem uma representatividade do que é o espírito político da cidade, mesmo que movido por algo que o Pondé antes levantou, que é a ilusão em algumas promessas, ou seja lá o que for. Mas vamos pegar, por exemplo, desde a democratização no Brasil. Nós tivemos na cidade de São Paulo um prefeito não eleito, Mário Covas. E na primeira eleição a cidade elegeu Jânio Quadros. Sucedendo Jânio Quadros, Luiz Erundina. Sucedendo Luiz Erundina, Paulo Maluf. Sucedendo Maluf, Celso Pitta. Sucedendo Pitta, Marta Suplicy. Sucedendo Marta, José Serra. Depois Kassab. Depois Haddad. Agora Dória. A cidade representa no seu movimento político uma determinada aspiração que é oscilante tanto quanto essa nossa construção democrática. Se você fosse traçar o perfil ideológico de uma cidade que oscila dessa maneira, de duas uma, ou nós não temos ainda uma nitidez em relação a qual é, de fato, né, o rumo que se deseja numa polis, ou, de fato, essa oscilação ela é protegida pela condição de fazer a alternância desse modo. A alternância essa que não acontece no Estado. Isto é, acontece na prefeitura, mas não acontece na questão do governo estadual. Uma mesma população é capaz de ter essa conduta. Mas o que me preocupou mais ontem não é o resultado da eleição, que ela precisa ser trabalhada com respeito à decisão feita, mas é o fato de que o prefeito eleito teve menos votos do que o número de votos brancos e nulos. Certo? Os votos brancos e nulos, e as pessoas se ausentaram, ela ultrapassa o número de votos que teve o prefeito eleito. Portanto, há uma outra presença pela ausência que, no meu entender, coloca essa democracia para brincar com Humberto Eco, um grande ateu, como vocês dois, né, que não serão salvos, eu sim. Sim. Né? Quando Humberto Eco falava da vida como obra aberta. Eu acho que a democracia é uma obra aberta, o que significa que a vida também é uma obra aberta e vocês dois ainda têm chance. Obrigado. Obrigado. Saiu consolado. Obrigado. Citando seu mestre, ele veio ao mundo por mim e não por você. Há mais alegria num pecador que se salva que 99 justos da PUC que não precisam de amparo. Por favor, Pondé, para encerrar. Você sabe que esse Deus que você acredita não tem nada de democrático, né? Basta começar pelo Velho Testamento. Mas então, eu acho o seguinte... eu acho que a democracia do Brasil ela tem se demonstrado bastante resiliente até certo sentido. Quer dizer, esse tema da violência a qual você fez referência do vídeo, eu acho que isso existe, faz parte inclusive do acirramento do debate político, é uma infelicidade. Pra você ter uma ideia, eu conheço uma menina de 18, 19 anos, aluna de uma importante faculdade em São Paulo, que por conta
de estar alinhada com posições liberais em política na faculdade, ela teve que sair da faculdade, se esconder em casa e trocar de faculdade porque os seus colegas do centro acadêmico queriam bater nela o tempo inteiro. Então, assim, esse tipo de violência, de polarização que tem acontecido, que eu acho que figuras como nós podemos muitas vezes ajudar a diminuir esse tipo de polarização, ela é fruto justamente de um acerramento e de uma maior, de certa forma, politização, mesmo que meio vagabunda, seja lá como for, de uma maior politização e participação. A democracia, quando está viva, está febril, sempre. Quando a democracia está viva, ela está febril, ela é irritada. Como eu disse no começo, eu não acredito que as pessoas façam opções da democracia a partir de argumentos racionais, certo? E é por isso, inclusive, que pessoas podem se tornar, infelizmente, violentas com pessoas que elas julgam que têm opiniões diferentes. Então, eu acredito o seguinte, que mesmo que com todo esse problema, né, quando você pergunta se o Brasil que foi às eleições ontem é um Brasil, é uma democracia que a gente pode confiar em alguma medida, eu acho o seguinte, eu acho que a nossa democracia, ela, por exemplo, parece um pouco melhor do que a venezuelana. A nossa democracia, eu acho que a gente tem tido mais opções variadas do que a Argentina mais recentemente, que basicamente tinha peronismo de esquerda, de centro e de direita. Então, dentro do universo nada ideal, eu acredito que sim. Acho que a gente não precisa, e veja que eu sou pessimista, né? Eu não acredito que a gente precisa olhar a democracia brasileira com muito pessimismo ou muito medo. Nós passamos por momentos tensos nos últimos meses. A gente fez uma eleição ontem, faremos a eleição daqui a 2 anos. Então, acho que dá para acreditar, sim, que a democracia brasileira ela tem se mantido razoavelmente dentro de um plano limitado, institucionalmente limitado, mas razoavelmente crível até agora. Agora, a violência e a polarização, acho que ela é fruto justamente do maior envolvimento das pessoas no debate político. Quando há mais pessoas envolvidas no debate político, a tendência é que, pelo menos, a violência verbal se manifeste de forma mais presente. Obrigado. Madame Lobão, por favor. Antes de passar as perguntas, eu quero só passar algumas informações. Esse encontro de hoje, esse Café Filosófico Especial, está batendo alguns recordes. Estão presentes aqui mais de 4.300 pessoas. Esse é um público... Esse é o maior público presencial, evidentemente, do Café Filosófico. Nesse momento, na internet, através do site e do Facebook e do YouTube, estão aproximadamente 9.000 pessoas nos acompanhando e já passaram por esses sites 30.000 pessoas, o que fez com que esse programa no YouTube fosse o grande destaque do dia com referência ao Brasil todo. É o programa mais assistido no YouTube no dia de hoje. Muito obrigado a todos. Já imaginou? Já imaginou? Já pensou se você fosse otimista, o que ia acontecer? Ia cair a audiência. Bom, temos Lobão, por favor. Boa noite aos três. Nós temos perguntas do pessoal aqui presente, do chat e do YouTube. Eu vou fazer de 2 em 2, a gente faz umas 3 rodadas. A primeira é do chat, ele pergunta, o mundo filosófico é machista? Acredito que ele esteja falando de hoje e não do pré-socrático. Está faltando mulher nesse debate de vocês. Esse é o primeiro comentário. No YouTube, a gente tem pessoas mandando perguntas de diversos lugares do Brasil e do mundo. Rio de Janeiro, São Bernardo, Jundiaí, Maryland, nos Estados Unidos. E uma delas o Ederson pergunta se é ético e democrática a forma com que as mídias informam com extrema parcialidade aqui no Brasil. Eu acho que, para um historiador, e eu sou
um estranho no ninho, malgrado minha formação em filosofia. Eu sou um historiador profissional e não um filósofo. Perguntar sobre machismo é perguntar sobre um conceito histórico. Na Grécia, escravos, metecos, estrangeiros, na Grécia clássica, e mulheres não tinham direito à participação política. A mulher era considerada tal como o escravo e irracional, com graus diferentes. Tanto a mulher do gineceu, a mulher que mora dentro da casa, que é uma reprodutora, quanto a mulher que acompanha o homem ao teatro, que é a hetaíra, a acompanhante oficial. Mesmo assim, nós temos uma tradição de mulheres que deram uma importante participação cultural ao longo da história. Eu tenho um pouco de desconfiança da pergunta que pensa assim: se há 3 homens debatendo e não há mulheres, isso é um ataque às mulheres. Bem, também não há ninguém jovem aqui no palco. Logo, é um ataque aos jovens. Não há até o momento, ninguém que não seja nascido em São Paulo. O Pondé é de Pernambuco, o Cortella é do Paraná, eu sou do Rio Grande do Sul. É uma exclusão da elite paulista que está ocorrendo aqui? É um ataque ao pensamento paulista? Eu acho que é um tema para debate. O governo Temer não tem nenhuma ministra mulher no primeiro escalão, mas tem um ministro homossexual que o governo Dilma não tinha declarado, pelo menos. Então, qual é a representatividade dessas questões? Os gays devem achar o governo Temer mais democrático e o governo Dilma mais autoritário. Eu tenho um pouco de preocupação quando nós impomos a virtude por cotas. Eu chamo isso de democracia Benetton, que você tem que colocar um elemento de cada fenótipo. E tem uma preocupação absoluta se o fenótipo é um impeditivo para o debate, que é outra questão completamente diferente. Então, respondendo, a filosofia é machista, eu não tenho uma análise disso. Eu diria que o mundo é machista, a universidade é machista, a sociedade brasileira é machista, e o preconceito contra a mulher é provavelmente o mais amplo, histórico e fundo de todos os preconceitos humanos. Então, a resposta seria sim: a igreja é machista, o Estado é machista, o Senado brasileiro é machista e assim por diante. Acho que são 2 respostas diferentes a esse respeito. Não sei se vocês querem acrescentar algo. Não, a briga é sua. A briga... Pode ficar com ela. É sempre assim, na hora da cruz, ao lado, só 2 Ladrões. Sempre assim, né? Olha, Pelo menos você vai ao paraíso, Dimas. olha, Eu vou. olha, vocês estão muito cristãos hoje. Vocês. Só que ele garantiu que eu não vou ser salvo e vou passar a eternidade com o Pondé no inferno. Isso é difícil, né? Olha, nós vamos fumar charuto e tomar Jack Daniels, tá bom? Okay. Então, essas questões são questões muito importantes para serem tratadas. Acho que a questão de gênero é uma questão muito importante. Ontem eu assisti, para minha decepção, uma entrevista do Papa Francisco, sendo contra a educação de gênero. Eu tenho uma divergência sobre isso com o Pondé. Eu acho que a educação de gênero, especialmente no ensino médio, ela é fundamental. Educação de gênero não é convencimento de alguém, mas afirmar que, do ponto de vista científico, existe um cruzamento entre o sexo biológico e o sexo como convenção cultural. E o ser humano é uma curva tensa entre a identidade morfológica do corpo e o comportamento sexual. Se a presença de um órgão genital X ou Y garantisse a perfeita identidade sexual, o mundo seria um lugar maravilhoso, o mundo seria um lugar perfeito. Eu concordo com a teoria de gênero francesa, de que nesse momento, no planeta Terra, nós temos 7 bilhões de gêneros.
7 bilhões de pessoas com gêneros diferentes. Grosso modo, agrupados em categorias genéricas, como gay, bissexual, etc. São categorias genéricas. Então, a função da educação não é convencer alguém, mas retirar o véu que o senso comum tentou convencer alguém de que se a menina tem uma identidade com uma cultura masculina e gosta de outra menina, isso não tem problema nenhum. Se isso é convencer alguém ou ideologia de gênero, eu reconheço que eu sou partidário da ideologia de gênero. Pessoas se matam pela inadequação entre o que elas são biologicamente e o que a sociedade espera que ela seja e o seu desejo. O mundo é mais complexo do que isso. É claro que eu sou contrário a qualquer processo catequético que um professor, especialmente em relação a crianças, assuma um papel que nos primeiros anos deve ser da família. Mas à medida que esse jovem vá criando maturidade, essa educação é dizer o seguinte, que quando o Papa diz que não há gêneros, que homem é homem e mulher é mulher, o Papa está usando saia, quando ele diz isso. E que isso é importante lembrar. E ele segue, teoricamente, ele segue um mestre, Jesus, que também nunca usou calça na vida. Então, quando alguém me diz que homem usa calça, eu digo, onde? Na Escócia, em Israel ou no Vaticano? Isso é o que faz o historiador, o relativismo dos costumes, o relativismo das questões, que como nós sabemos em estudos históricos de vida cotidiana, o hábito sexual, a identidade sexual é um cruzamento entre cultura e biologia. Ela não é independente da biologia e a biologia não é independente da cultura. Nisso eu não sou tão culturalista quanto Foucault e não tão determinista como o Papa Francisco, por exemplo, que de resto eu gosto bastante. Eu não sei se nós respondemos as questões ou tem mais... Você sabe que, só um rápido palpite, todas as vezes que perguntado sou, e eu sou, o que eu acho, por exemplo, da questão da discussão sobre gênero ou em relação às identidades, eu tenho respondido sempre, Carnal, a mesma coisa, de que eu acho absolutamente estranho que alguém se preocupe com o modo como outras pessoas fazem sexo. Eu acho que isso é de uma pobreza mental. Alguém preocupar-se com a maneira como o outro faz sexo, como se essa fosse algo que destinasse aquela pessoa a uma condição. Eu sempre acho que tem algum desvio psicótico quem fica preocupado com a maneira como a outra pessoa tem a sua forma sexual. Outra coisa é proteger, isso a democracia pode fazê-lo, essa diversidade, como sendo uma expressão da identidade humana, nos seus vários modos de ser. Há várias maneiras de ser humano, mas alguém que quer legislar sobre a maneira como as pessoas têm a sua prática sexual, especialmente quando advém de algumas religiões na qual o sexo para a sua liderança é proibida, pelo menos oficialmente, é muito estranho se coloque isso, né, dentro do circuito. Por isso, minha concordância, né, em grande medida, com essa sua percepção. Faz parte, né, da política e nessa hora tem gente que é demais, de fato, meio mimimi mesmo, né, nisso. Bem, por favor. A próxima pergunta é de alguém aqui presente, foi feita via Facebook. O Gabriel pergunta o que explica, fazendo um complemento, que nos Estados Unidos e na Europa nós vemos uma espécie de ataque aos direitos civis. Então ele pergunta o que explica a onda conservadora nos últimos 10 anos nacionalista. Nosso país é conservador. A onda conservadora na Europa e nos Estados Unidos, o que explicaria? E aqui também. Nós temos uma nação de base conservadora. Se você observar, eu costumo dizer que até a gente no diálogo, no livro, trouxe isso à tona, nós ainda temos no Brasil uma percepção mais coletiva que é monarquista. Nosso desejo é um monarca, uma monarca, em várias situações. Aquilo que no Brasil se tornou o populismo getulista, ou mais tarde outras feições que ele teve, em grande medida ainda é uma nostalgia monárquica
que nós carregamos. Eu acho, por exemplo, que uma parcela significativa da nossa formação nacional tem sim o conservadorismo como sendo seu meio de expressão e proteção. Isso, claro, originário de perspectivas religiosas, de organizações da vida, de um patriarcado extremamente insolente, né, no nosso cotidiano, de uma parcela de elites predatórias em relação à convivência, mas não tenho, mesmo sendo um otimista na brincadeira que fazíamos, eu não tenho nenhuma perspectiva que imagine que o Brasil não deixe de maneira tão lenta essa condição. Acho que nós teremos sim uma construção histórica um pouco mais adiante em relação a uma concepção menos conservadora. Agora, a mim cabe uma pergunta. E por que não ser? Qual é o problema de ser conservador? Eu diria, você pode sê-lo. Eu apenas acho que isso é para nós um atraso de existência nacional. Mas a democracia, no meu entender, corrigiria ou pode permitir que essa rota, né, tenha essa condição. Eu concordo com o Cortella. E quando eu falo de educação de gênero, eu também combato certa educação de gênero que acha que é errado ser conservador. Ser conservador não é ilegal nem imoral. E a gente tem que reconhecer que um homem que gosta de uma mulher e é fiel a ela, não é estranho, não é fora do padrão, não é algo que deva ser combatido na escola. Os professores devam dizer que um marido pode gostar da própria esposa e ter prazer com a própria mulher semanalmente. E que isto Depois o tem que aceitar. A gente tem que aceitar. Esse é o meu otimismo. Esse é o meu otimismo. Mas eu vou emitir uma opinião mais subjetiva do que todas que eu emiti. Eu acho que o Cortella toca numa coisa fundamental, que é uma maioria conservadora. A maioria da população brasileira e possivelmente mundial é conservadora sobre itens básicos. Por exemplo, se submetêssemos pena de morte a um plebiscito, acho que venceria largamente. Se submetêssemos a plebiscito a pergunta, casais homoafetivos podem adotar crianças? É possível que a maioria diria não, acreditando ainda que a sexualidade do filho é determinada pelos pais, o que é um absurdo, posto que todo gay é filho de casais heterossexuais, né? Mas, em todo caso, a maioria é conservadora. Mas nós tínhamos uma tradição no Brasil, uma minoria identificada com a esquerda, de grandes poetas, Carlos Drummond de Andrade, militante do Partido Comunista, Oswald de Andrade, militante do Partido Comunista, e outros, que davam voz a uma esquerda intelectualizada, minoritária, mas de grande alcance cultural no Brasil. Isto hoje, esse espaço da chamada esquerda, entre aspas, barulhenta, é disputado com uma direita barulhenta também. A novidade talvez seja que hoje tem dois lados gritando, e não apenas um lado elaborando. E de alguma forma, o Brasil redescobriu em 2013 a Guerra Fria, que o mundo encerrou em 89 com a queda do Muro de Berlim. Nós acabamos de descobrir que existe um choque entre capitalismo e comunismo. Como é uma ideia nova, que nós não tínhamos captado em 45 na Conferência de Potsdam, captamos agora. É uma questão. Nessa velocidade, a pólvora, o fogo e outras serão descobertas recentes também. Por favor, acho que o Pondé quer. Eu queria falar um pouco sobre essa questão, porque eu acho ela bastante importante. Primeiro, porque a oposição entre direita e esquerda, conservador e liberal, é um dos temas cujo significado das palavras é normalmente tratado no debate público da forma mais vagabunda possível que existe. É impressionante como a ideia de que o trabalho do filósofo ou do educador é, de alguma forma, melhorar o repertório das pessoas, nesse debate, normalmente, trata-se o repertório da forma mais comum que existe. E eu costumava sempre dizer para os amigos que quando você chama alguém de conservador ou alguém de direita no Brasil, é porque você não quer convidá-lo para jantar nunca mais na casa dele. Por isso que você faz uma coisa dessa. E eu diria o seguinte, primeiro,
Eu, por questões as mais variadas, tenho tido um razoável contato com países do leste europeu. E inclusive, conhecimento com jovens de 25, 30 anos, um pouco mais do leste europeu. E se você lança essa discussão no leste europeu, com essas categorias de esquerda, direita, conservador e liberal, eles vão ficar bem confusos com a discussão. Eles vão achar muito estranho, eles acham estranho que, por exemplo, categorias como socialismo, ainda, para nós aqui no Brasil, ainda regimentem tanta esperança, quando a história deles é outra. Então, aqui eu estou fazendo um pouco o papel do historiador que o Karnal falava, no sentido de desconstruir um pouco uma certa percepção que a gente tem e que é fácil no debate manter essa percepção, porque, grosso modo, você fica com uma ideia que é a seguinte: se eu sou, de algum modo, liberal no sentido americano, que é, grosso modo, de esquerda, não é liberal no sentido brasileiro, então eu sou a favor do ser humano. Se eu discuto algumas questões tomadas como progressistas, e elas são bem complexas, então eu sou contra o ser humano. Na realidade, o que eu acho é que nessas categorias de liberal e conservador, houve um certo sequestro, inclusive pela incompetência e a inexistência de intelectuais capazes de levar o debate de forma profissional, houve um certo sequestro da ideia de que você pode pensar sobre o ser humano sem necessariamente fazer dele lindo e maravilhoso, e nem por isso se identificar, por exemplo, com Marx ou Foucault como propostas políticas. Eu acho que esse sequestro aconteceu e ele é fato na academia e ele é fato em grande parte do debate público. Quando a gente fala em conservador, por exemplo, se você for rastrear a origem, filosoficamente falando, politicamente, a raiz do pensamento conservador britânico é o ceticismo político. É a dúvida com relação à engenharia social e política e ao que autores como Burke, que o Karnal se referiu, citava como teorias de gabinete. Ou seja, a concepção de que 2 ou 3 pessoas podem ter uma ideia de mundo e, portanto, podem pôr em prática políticas que façam com que as pessoas vivam desse jeito. Então, quando você fala em conservador num ambiente como esse, técnico, filosófico, você fala, por exemplo, em filósofos como Michael Oakeshott. O Oakeshott tem um livro muito interessante em que ele considera a posição conservadora como ceticismo político e a chamada posição progressista como fé política. E aí ele fala quais são os 2 problemas das 2 posições. Eu acho que esse tipo de vocabulário e esse tipo de tratamento falta no debate filosófico na universidade brasileira e também falta no debate público e vai continuar faltando durante muito tempo. O Oakeshott diz que um problema da posição conservadora, cética em política, é que ela tende à inércia. Por quê? Porque ela duvida tanto da capacidade humana de mudar as coisas, que ela acaba levando a sociedade a um estágio de parada absoluta e total, se você leva ao que fala o Oakeshott, a posição cética, a nêmesis total. Já a posição de fé, que é identificada com a posição dita progressista, quando você leva ela ao paroxismo, você, na realidade, produz uma espécie de vaidade filosófica e política muito típica daquelas pessoas e daqueles políticos que acham que uma cidade inteira deve caber na concepção que ele tem de mundo. Então, veja, você tem níveis, por isso que eu acho que não dá para pôr tudo no mesmo saco, eu acho que você tem níveis desse debate que talvez seja um dos debates que mais precisa de ajuste de repertório, ajuste de percurso, bibliografias específicas. No caso da Europa, por exemplo, aí eu já acho que é uma outra coisa. A Europa vive, Europa Ocidental, não o leste europeu, hein, que é bem diferente. A Europa Ocidental vive uma espécie de surto, vive uma condição de parque temático de felicidade, fruto do dinheiro americano que foi produzido pelo Plano Marshall, do enriquecimento gigantesco e que, de repente, começou a acordar que tem tensões internas e que os governos europeus não têm a mínima ideia de como vai resolver. Quem disser que sabe como vai resolver as tensões internas na Europa está mentindo ou é mal informado, porque os governos europeus não sabem como resolver. De um lado, se você tem discursos do tipo não há problema nenhum, todos podem viver lindamente, como se o mundo fosse um
uma espécie de praça de alimentação étnica, onde você mistura todos os molhos e todo mundo fica feliz, está viajando na maionese. Por outro lado, se você afirma que as pessoas têm que mandar embora imigrantes muçulmanos que estão lá não sei há quantos anos, você vai cair seguramente na xenofobia e no tipo de crime racial, não há dúvida nenhuma. Então eu vejo o caso da Europa hoje, não só eu, como típico caso de aporia política, impasse, que ninguém tem a mínima ideia. Aliás, eu acho que a aposta europeia de resolver essa dicotomia é fazer com que os muçulmanos parem de acreditar na religião, porque ninguém sério levaria a religião a sério, e entendam que o único critério na vida é o cartão Visa, o Mastercard, cada um transar com quem quer, ninguém se meter na vida do outro, e não trazer concepções tradicionais de como homem e mulher devem viver, ou sei lá como for. Então, eu acho que a oposição conservador-progressista, mais ou menos, ela é um debate que normalmente é feito de forma pobre, com pouco repertório, e normalmente ela é, inclusive na universidade, praticada como modo de ideologia política, de lobby e de grupos específicos. Então, acho que essa questão ela é bastante cheia de andares. E aí exige mesmo muito tempo para a gente conseguir rastrear isso tudo na história da filosofia. Obrigado. Aqui temos duas para encerrar. Para encerrar, na verdade, nós vamos fazer 3. A primeira é do Nuno, de Recife, mandada pelo chat. Ele pergunta como conciliar a subjetividade de nossos desejos pessoais e a necessidade do bem público conforme propõe a democracia. Essa é a primeira. A segunda, na verdade, eu vou juntar a pergunta do Ebert, de Paulínia, com Lucas, de Barretos, aqui, que vocês já falaram sobre o número de abstenções e votos brancos e nulos, mas foi uma pergunta recorrente na internet. Então, se vocês pudessem comentar, né, de onde vem esse grande número que ele representa e se a falta de interesse na política enfraquece o processo democrático. E, por fim, a pergunta da Eliana, de São Paulo. Há notícias de que hoje tem mais pessoas assistindo essa palestra do que ao jogo do Palmeiras. O que é um equívoco. É um equívoco. O jogo do Palmeiras é mais importante. Ela pergunta o que representa essa notícia, se a gente pode concluir que o debate sobre a democracia está se tornando mais interessante hoje. Eu acho que cada um de nós pode responder por alguns minutos para encerrar. Vou pegar a última delas em relação ao futebol e à política. O que eu acho é que em vários lugares, que nós três, ou de mensagem, ou outros que conosco estão no dia a dia, naquilo que é o intelectual público do debate, aquele que é a política em que a gente traz, quando a gente vê, por exemplo, esse espaço aqui em Campinas, pleno de pessoas, mais de 4.000 pessoas presentes. Nós fizemos uma conversa também em São Paulo, né, sobre esse livro. E num espaço mais fechado, havia mais de 2.000 pessoas exatamente refletindo, debatendo. O que significa que esse tipo de tema, cada vez ele tem mais interesse. Não necessariamente o futebol ele é algo já descartado, ao contrário. Né, vários de nós aqui temos os nossos times, né, cada um de nós que gosta, aprecia, seguir, mas não necessariamente aquilo é exclusivo. Portanto, a exclusividade, seja da televisão, seja da novela, seja do futebol, que era muito presente no nosso cotidiano, ela ganhou também um cenário mais amplo com a reflexão filosófica, política. O Pondé lançou um livro chamado Filosofia para Corajosos, né? O Karnal e o Clóvis têm um livro chamado Felicidade ou Morte, e eu acabei de lançar um livro chamado Por que Fazemos o que Fazemos. Né? Esses livros todos, eles estão na lista dos mais vendidos. Aliás, esse que eu acabei de mencionar, meu, está em primeiro lugar na lista de autoajuda e esoterismo. O seu ou o meu? Dele. O seu? Eu não sei, autoajuda eu e prefiro que esoterismo? seja, autoajuda não tem problema. Meu problema é se está em esoterismo, não é? Uma coisa um pouco mais complexa. Olha que coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, não que o futebol saiu de cena, mas é que entrou em cena um grupo também que numa noite como hoje,
milhares de pessoas, sai da sua casa, deixe o seu local de trabalho, vem para cá. Nós, ao final, ainda temos uma sessão para quem tiver interesse de autógrafos, que será lá à frente. Né? Isso significa que há um outro modo de fazer. Nessa questão, eu sou bastante otimista. Em relação ao Palmeiras, não, mas em relação ao debate, sem dúvida. Você é corintiano? Eu sou santista. Você é santista? Coitado. Você sabe que eu sou santista por uma razão teológica. Né? Eu não posso torcer por um santo específico. Né? Tem que ser santo. Por todos. Embora o santo seja uma contradição filosófica e científica, que é um time chamado de peixe, cujo símbolo é uma baleia, que é um mamífero. Certo? Por favor, Pondé. Seu depoimento sobre o Palmeiras. Não, mas a pergunta só tinha pergunta sobre o Palmeiras, não tinha outra pergunta. Não. Envolvia Luna? várias Não, questões. é sobre o que significa a palestra ter mais audiência do que Mas e antes? as duas primeiras perguntas. Uma era, Como conciliar a subjetividade de nossos desejos pessoais e a necessidade do bem público, conforme propõe a democracia. E a outra é para comentar um pouco mais sobre as abstenções, votos nulos e brancos, e de que forma o desinteresse pela política enfraquece o processo democrático. Olha, sobre essa segunda questão, o desinteresse pela política materializado na recusa de votar é uma coisa muito comum em muitos países hoje em dia. Na realidade, eu até diria que, fazendo uma analogia ao que o Karnal falava sobre quando a gente chega atrasado em certas coisas, a gente está chegando atrasado nisso. Assim, aqui no Brasil, você é obrigado a votar. É um direito que você é obrigado a exercer. É muito engraçado isso. E aí, mas em muitos países do mundo, você não é obrigado a votar. E, por exemplo, eu acabei de chegar da Romênia e na última eleição da Romênia, que é não só na última eleição, mas isso é um dado que eu vou dar da última eleição, apareceu para votar cerca de 40% dos eleitores. Mais de 50% não foi votar. Mas como lá não é obrigado a votar, então é claro que se discute isso, mas como, o que as pessoas... Então, esse desinteresse pela política, eu acho que a maior parte das pessoas, elas fazem janta, elas cuidam de criança, elas têm que pagar conta. Então, às vezes a política, no meio disso tudo, acaba sendo uma coisa de gente profissional ou tarada. Quer dizer, se você não é nem profissional nem tarado, quer dizer, você nem necessariamente tem tempo de estar o tempo inteiro envolvido com política. Então, é claro que isso no geral, tá? No geral, portanto, eu estou tentando dizer que o desinteresse pela política não é um fenômeno brasileiro, isso que eu estou tentando dizer. E não é só no Brasil que, portanto, isso acontece. Por outro lado, localmente, levando-se em conta que no Brasil é obrigatório votar, e que quando você não vota, você é punido, certo? Por ter exercido seu direito, não ter exercido seu direito, você tem que pagar uma multa, que é aparentemente significante, mas você tem que ser punido, então, no momento que você não vai votar, sabendo que vai ser punido, pode ter um significado pontualmente maior, me parece, de recusa à participação na eleição, e também uma recusa no sentido de achar que todo político é ladrão, que é uma ilusão, não concordo com essa ideia, mas que isso acaba se manifestando na recusa de votar. Então, portanto, por um lado, me parece que é um fenômeno que não é só brasileiro. Por outro lado, me parece que tem uma característica brasileira específica de você ser punido por isso e, portanto, tem que ter mais coragem, entre aspas. Agora, eu penso o seguinte, quer dizer, a democracia é um regime muito novo. E, então, essa ideia de que está todo mundo interessado na democracia, e todo mundo querendo votar, e todo mundo querendo participar do que é decidido, pode fazer parte da democracia momentos em que você desencana das coisas e vai trabalhar, e vai ganhar dinheiro, e vai fazer outra coisa. Eu, por exemplo, acho que o melhor governo que existe num país seria um governo que eu não lembrasse que ele existia, e da mesma forma, todo mundo estaria vivendo razoavelmente bem. Essa é a minha concepção de governo ideal, entre aspas, né? Então, não acredito que seja motivo para pânico, esse alto índice. Acho que é localmente representativo
dos últimos tempos, do desencanto com a política, de um certo ato. Eu vi gente que nunca fez isso dizer, não fui votar porque ninguém presta. Então, acho que tem uma coisa um pouco aguda no momento, mas dentro do cenário maior, não é um processo estranho no mundo de gente não ir votar. Bem, o choque entre desejo individual e bem comum não tem solução. Eu resgato uma ideia do Pondé, a dimensão trágica que os gregos deram em Medeia e outras peças, é que essa híbris humana, esse desequilíbrio, ele é permanente, não tem solução esse choque. Esse choque é, por exemplo, estar falando de filosofia com fome e o cheiro de comida está chegando aqui com força há 2 horas. E eu continuo falando de filosofia, não cedendo à primeira das tentações de Jesus no deserto, não fugindo para as pedras virarem pão. Então, essa ideia de que é possível solucionar, não. Mas entre, como diz o João Coutinho num texto sobre o conservadorismo, o governo não deve garantir o paraíso, porque isso é impossível, mas deve impedir que ocorra o inferno, o que é bastante viável e é um projeto mais do que de inspiração liberal, é um projeto de eficácia governamental, né? Boa funcionária, bom serviço, é aquele que eu não noto que alguém o fez porque está perfeitamente feito e tudo funciona a contento. Então, não tem muita solução isso. Ao contrário do que possa parecer, eu considero o voto em branco e o voto nulo um voto profundamente político e uma opção política muito clara, uma mensagem direta dada de protesto à obrigatoriedade e à média de baixa qualidade dos candidatos. Então, essa é uma questão que tem que ser levada em conta. Quando o voto era escrito, o rinoceronte cacareco, o macaco Tião, o salário mínimo, todos ganharam muitos votos. O rinoceronte cacareco chegou a ser o vereador mais votado numa eleição. Então, essas questões mostram uma opção política, porque, de alguma forma, até a eleição do Tiririca é uma opção política. E um recado claro mandado às urnas. Palhaço por palhaço, eu voto no profissional, e não naquele que exerce isso com seriedade. Ainda que eu não tenha votado no Tiririca. Porém, é nessa contradição, é nesse mar de contradições que nós existimos, de vontades, de desejos, que não tem solução, porque nós não temos uma solução. Hoje tinha um texto na Folha em que alguém lembrava da sua primeira aula de filosofia, e o professor, um francês, entra na sala e o aluno disse, e com isso eu vou encerrar, professor, filosofia não serve para nada. E o professor responde irritado, claro que não serve, nem engenharia, nem medicina, todos vamos morrer, nada serve para nada, tudo é inútil. Essa é a primeira lição de filosofia. Acho que esta é uma grande lição, todos vamos morrer. O que vai acontecer entre esse momento e aquele, a gente chama de vida. E sobre isso, a filosofia e a história podem dar alguma opinião. E mais uma vez eu agradeço tanto a CPFL, quanto a TV Cultura, quanto a Prefeitura de Campinas e a Editora Papiros, que proporcionou quase 5.000 pessoas numa noite de chuva fria, com cheiro de comida, nos tentando o tempo todo. Muito obrigado pela presença de você.